Capítulo 11. A Egípcia, por Anneliese Stout. A terra estava seca. 7 anos. José tinha dito que durante 7 anos haveria fartura no Egito, e assim a profecia se cumpriu. Agora as plantações tinham secado, os animais protestavam e desfaleciam em seus pastos. Só havia um solo estéril. Por toda a extensão do Egito, até onde era possível se enxergar, a terra estava seca. Eu nunca tinha duvidado de José, de Zafenate-Paneia. O hebreu tinha os olhos no horizonte. Sua pele marrom dourada parecia brilhar sob a luz do sol. As vestes de linho branco eram um contraste em meio a tanta poeira. O colar de ouro incrustado com joias azuis e vermelhas pendendo em seu peito largo. Poder, era o que diziam. Adornos de um príncipe, alguém abençoado pelo próprio faraó. Estamos preparados, ele disse. Povos de todos os lugares estão no Egito procurando por comida, assim como nosso povo. Nosso trabalho está feito. Nosso povo. Encarei o rosto do meu marido, os traços belos de um homem marcado pelo sofrimento. José tinha sido vendido pelos próprios irmãos, servido como escravo em terras egípcias, aprisionado em celas imundas. Um sofrimento que agora batia em nossas portas novamente. Eu estava preocupada e com razão. Pouco depois de abrirem a nação para visitantes desconhecidos, entre núbios e semitas, um grupo tinha se destacado em um dos postos de estação de alimentos. As roupas mais poídas, os rostos mais desgastados vindos de longe. Os homens confessaram ser de uma terra a leste do Egito. Algo despertou uma ira em José, resultando na prisão de um deles. Um espião, foi dito. Guardas avançaram, lanças foram brandidas. Arqueiros também apontaram suas flechas. Os soldados se colocaram diante de mim e me protegeram, aguardando pelo seu senhor. Mas ali estava ele, com os olhos sombrios e repletos de fúria, o governador do Egito ordenando a prisão imediata de um dos estrangeiros. Suas ordens foram obedecidas sem questionamento. Os ombros erguidos, a espada em punho, José não voltou atrás. Suas mãos tremiam com uma raiva selvagem. Em meio a lágrimas, o motivo de toda a comoção foi revelado mais tarde. A verdade é que não era simples, era um buraco de dor enterrada por anos. Eram seus irmãos, meus cunhados. Aqueles que o tinham vendido. Meu marido os tinha reconhecido. Devido à fome, a tribo de Canaã viera pedir socorro aos seus vizinhos, e Zafenate-Paneia se encontrara com os traidores de seu sangue. José não era mais o escravo que tinha chegado ao Egito com medo e raiva. Não era o servo de Potifar, ou mesmo aquele menino que muitas vezes atraiu o olhar das garotas egípcias, curioso e obediente. Era o governador do Egito, o braço direito do faraó. Você nos preparou, Zafenate-Paneia, disse o sacerdote. Os homens ao seu redor concordaram, saudando José com uma curta reverência. Nessa hora, senti os olhares de soslaio em minha direção. Não era comum mulheres participando de reuniões e visitas oficiais, mas eu queria ver com meus próprios olhos os estoques de trigo que José tinha trabalhado tanto para construir. Anos de colheitas sendo armazenadas para suprir o período de seca, e meu marido não hesitara. Tinha me levado consigo para observar tudo. Ninguém ousaria discutir com o governador. Permaneci impassível, mas o orgulho transbordava em meus olhos. Tinha visto José passar noites acordado, conferindo os projetos, se encarregando pessoalmente de fiscalizar os trabalhos e administrar as reservas. Agora, o rosto suave era apenas uma máscara escondendo a agonia. Eu sabia disso. Conhecia meu marido melhor que qualquer um e reconhecia a postura dura e a aparência firme como o que realmente eram. Um homem que tinha revivido seus piores dias e relembrado seus maiores pesadelos. E ainda assim, permanecera bom. Seu coração me fazia questionar tudo que havia aprendido e vivido. Questionar os deuses, o próprio mundo. Quando José interpretou os sonhos do faraó, revelando os tempos de abundância e de agonia daqueles que o tinham maltratado, ele poderia ter virado as costas, mas não o fez. Eu o tinha visto. Vi ele inteiro. Tínhamos nos casado. Do amor surgiram Manassés e Efraim. Tudo com o que eu sempre tinha sonhado. Uma família. Queria poder ajudá-lo.
Queria ajudar José e tirar seu sofrimento de uma só vez, mas não havia como. A cicatriz estava aberta. Naquela noite, quando voltamos para casa sem saber o destino dos traidores, eu o abracei com força. José chorou e me encarreguei de secar suas lágrimas. Tirei suas sandálias, a túnica de linho e o colar do seu pescoço. Apanhei seus anéis, os braceletes de ouro e, com um pano úmido, limpei os resquícios de poeira e suor de sua pele. Lavei seus braços, suas mãos e pés. Tomei um unguento de ervas nas mãos e massageei seu corpo, demorando-me em seu pescoço tenso. Deitei a cabeça de José em meu colo, desembaraçando seus cabelos com cuidado, e desejei que Deus lhe guiasse. Orei. O Deus de José. Ele tinha me ensinado sobre o seu Deus, sobre sua soberania e justiça, sua força e ordens. Era diferente dos deuses egípcios, era completo. Eu, a egípcia, esposa do hebreu que governava o Egito, sabia meu papel. Sabia que o caminho amargo tinha o trazido até mim. Tinha o feito importante para que cuidasse dos povos da terra. Beijei o rosto de meu marido. Eu deveria amá-lo. Asenate é a filha de Potífera e esposa de José. Alguns estudiosos afirmam que seu nome significa água. Ela é citada nos registros sobre José no livro de Gênesis. Capítulo 12. Sifrá e Puá, por Débora Ottoni. Fomos chamadas no palácio construído com nosso sangue. Ele queria mais, nós éramos demais. Faraó dá ordens descabidas. Nós entendemos que é lutando pela vida que mudamos o destino de um povo. Desobedecemos o sistema. Confiamos no temor e na certeza que tínhamos. O eu sou era presente, mesmo quando vivíamos em tempos tenebrosos. A escravidão, a demora e a tortura não nos afastaram de Yahvé. Eu sou tem seu caminho na tormenta, no gueto, pelas nossas mãos. Ele fala, se move, age, salva. Deus é nossa defesa. Ele nos livrou, pôs palavras em nossas bocas, forças em nossas mãos, esperança no nosso coração. Deus nos defenderá. Ele nos livrará, quantas vezes mais precisarmos, até que a morte seja a nossa liberdade final. Vimos sua beleza e seu esplendor nascendo em forma de gente, meninos e meninas. Quais deles seriam registrados no livro? Seja quem for, dá-nos força para salvar a todos, Senhor. Tiranias e tirânicos não sobrevivem à força da fé, da esperança e do amor. Sifrá e Puá são registradas nas Escrituras, no livro de Êxodo, como duas das parteiras que ajudaram a evitar o genocídio das crianças hebreias pelos egípcios. O nome Sifrá significa ser puro, belo, e Puá quer dizer moça ou menina. Capítulo 13. A Estrategista, por Natália Lago. Eu precisei ter um bom plano. Há meses evitávamos chamar a atenção, mas depois de um tempo não conseguíamos mais ser tão discretos. Como qualquer bebê saudável de 3 meses, meu filho chorava alto. Seus gritos poderiam colocar tudo a perder. Foi então que eu percebi que era hora de agir. O cesto não poderia ser qualquer um. O pez, uma substância que serviria para revestir o leito, o protegeria do calor e não permitiria a entrada de água. Os juncos entrelaçados davam forma ao balaio aconchegante e ao mesmo tempo se misturavam com outros juncos que cresciam à beira-rio. Lá ele foi colocado. Meu coração pulsava dolorosamente. Miriam, a irmã do meu bebê, ficou à espreita esperando que a filha do faraó descesse ao rio com suas donzelas para se banhar. Essa era a sua rotina e eu só precisava que não houvesse imprevistos. Não naquele dia. Deus estava comigo. As coisas começaram a acontecer do jeito que eu tinha planejado. A filha do faraó foi ao rio. Aquela era a hora de o meu bebê se manifestar. O choro que em todas as outras vezes poderia levá-lo à morte seria, naquele momento, sua salvação. Meu garotinho era famoso de um jeito diferente. Dentro de mim eu tinha certeza de que sua vida seria grandiosa. Por isso, eu não poderia me conformar com a situação em que nós, hebreus, nos encontrávamos.
Eu tinha um plano e, acima de tudo, eu tinha fé. O novo rei do Egito desconhecia a história que ligava o povo de Israel ao seu povo. Ele não conhecia nosso antepassado José e temia que algum dia nós pudéssemos nos voltar contra o Egito. Além disso, se sentia intimidado com o fato de sermos numerosos e saudáveis. Após várias retaliações frustradas, o rei do Egito ordenou que todos os meninos que nascessem dos hebreus seriam lançados ao rio Nilo, mas as meninas seriam poupadas. Eu era casada com Anrão, um homem da casa de Levi. Eu também pertencia à mesma tribo. Quando dei à luz, minha cabeça não parou de pensar em meios de salvar meu menino da morte. Eu não me entregaria assim tão fácil. Eu tinha minhas limitações, mas lamuriar sobre o meu lugar na sociedade não resolveria meu grande problema. Precisei ser cautelosa e paciente. Durante 3 meses, enquanto o bebê crescia, eu pensei muito e diversas vezes refiz em minha cabeça os passos detalhados da minha tarefa. O cesto já estava pronto, a criança limpa e alimentada. O leito do meu filho se misturava com a vegetação às margens do rio. A filha do faraó estava se banhando e só faltava uma coisa: o bebê chorar. E meu menino não decepcionou, mostrou o quanto seus pulmões eram saudáveis e logo foi encontrado. Ele gerou comoção entre as mulheres ali presentes. A filha do faraó o tomou em seus braços. Ela sabia que ele era um bebê hebreu e, mesmo assim, não deixou de sentir compaixão. Eu não estava presente nesse momento, mas Miriam era minha aliada. Logo ela chegaria com notícias. Eu tinha certeza de que a sorte de meu filho estava para mudar. Quer que eu vá chamar uma ama hebreia que cria este menino? Minha menina, tão astuta? Perguntou a filha do faraó, que deu uma resposta afirmativa. Quando ouvi os relatos esbaforidos de Miriam, corri até as margens do rio. Aquela mulher poderosa me ofereceu um salário para criar o meu próprio filho. Eu não sabia se ela tinha percebido que aquilo era uma armação. Uma mulher como ela, com tanta instrução, não seria ingênua a ponto de deixar-se enganar. Mas não importava. Meu plano era poupar a vida do meu filho e isso eu tinha conseguido. Tudo que eu sabia era que, de algum modo, aquela situação mexeu com o lado humano da filha do faraó. O plano tinha dado mais do que certo. Eu ficaria com o meu bebê até que não fosse tão dependente. O tempo passou e, nos seus primeiros anos de vida, ele pôde aprender sobre o nosso Deus. Quando cresceu, eu tive que levá-lo à filha de Faraó. Ela o adotou e lhe chamou de Moisés. Das águas o tirei. Esse era o significado de seu nome. Moisés cresceu, recebeu uma boa educação dos egípcios, mas nunca deixou de ser um israelita. Nossos princípios estavam arraigados em sua mente e em seu coração. Ele se tornou um líder, marcando a história do nosso povo. Eu, como mãe, não poderia me sentir melhor, mesmo sendo de um tempo em que as mulheres eram extremamente subestimadas. Eu não pude deixar de agir. A vontade de cumprir o meu papel de mãe me fez ser ousada. Eu não poderia vencer minha batalha bradando discursos eloquentes, muito menos sair medindo forças com quem era muito mais forte do que eu. Eu teria muito a perder se agisse com imprudência. Meu atrevimento estava no silêncio. Essa era a minha maior revolução. Ao deixar Moisés no rio Nilo, confiei em Deus e entendi que a atitude que tomei valeria para além da minha própria vida. Meus olhos não veriam muitas coisas que ainda estavam para acontecer. Eu não era eterna. Mas minhas ações perdurariam. Tudo porque um dia resolvi ser uma estrategista que acreditou na providência divina. Joquebede, o Senhor é Glória, esposa de Anrão e mãe de Arão, Moisés e Miriam. Sua história é registrada no livro de Êxodo. Capítulo 15. Zípora, por Annelise Stout. Sarça ardente. As palavras penderam no ar. Sarça ardente. Queimava, mas não se consumia. Zípora, ouvi. Eu estava paralisada. Medo percebi. O que ele estava dizendo era impossível, completamente impossível, e ainda assim não havia uma gota de mentira em seu rosto, em suas palavras. Moisés me encarou. As vestes azuis simples e poídas
não combinavam com seu porte firme e elegante, uma presença constante do seu passado. Apesar de ter sido um príncipe egípcio, um nobre, nunca o vi reclamar de passar seus dias cuidando de um rebanho de ovelhas ou encarregando-se da terra. Mas tudo mudaria. Ele tentava me contar com calma, as palavras fluindo de sua boca com tamanha intensidade que me tiraram o fôlego. Deus se revelara e a ordem era bastante clara. Vá, pois, agora. O medo corroeu meus ossos. O faraó do Egito era cruel, não se importava com seus escravos e os tinha massacrado, assim como seus antecessores o fizeram. Matar Moisés seria diversão, tão fácil quanto palitar os dentes. Havia uma dinastia, um império. Os egípcios não perderiam seus servos e seu líder não abriria mão de seu poder. Eles tinham armas e soldados treinados. Não há como, sussurrei. Você é um homem e eles são centenas, milhares. Zípora, o seu povo está aqui, Moisés. Ele se ajoelhou. Suas mãos tomaram meu rosto, os olhos se demorando nos meus. Havia doçura ali, compreensão e apreço. Mas também havia dor, algo que ele tinha tentado suprimir desde que chegara às nossas terras. Enfrentá-los é loucura. Não temos um exército, não temos como abrigar todos os hebreus em Midian. Deus lhe presenteou com a liberdade, esposa. Vocês nasceram livres, mas o meu povo tem sofrido por gerações. Tem sido feito de escravo, tratado como cães e insetos. Por toda a minha vida, soube que não pertencia entre os egípcios, mas ignorei os horrores e a destruição do povo de Israel. Não mais. Não posso mais ignorá-los. É o meu dever. Minha respiração estava acelerada, o tremor tomando conta das minhas pernas. Angústia. Temos filhos, Moisés. Não pensa neles? Não é só seu lar que vai deixar para trás. Tem a mim. Pensei, mas não pude pronunciar tais palavras, engasgadas em minha garganta. Tem a mim. Eu queria gritar, por favor, não me deixe. Penso neles em cada respiração. Penso em você, Zípora. Mas não posso nem vou desobedecer a Deus. Meu amor por vocês me leva a servi-lo. Pude sentir meu coração em minha garganta, as lágrimas se acumulando em meus olhos. Eu queria implorar. Por favor, não vá. Algo me dizia que Moisés não voltaria. Ele não retornaria a Midian. Por favor, não chore, ele pediu. Seus dedos calejados acariciaram minhas bochechas. Mas o choro veio. Minhas memórias pareciam serpentear por minha mente. A primeira vez que ouvi sua voz, a primeira vez que dançamos ao redor da grande fogueira. A primeira vez que suas mãos tocaram meu rosto em nossa união, diante do Deus da sarça e da nossa família. Não vou conseguir te convencer, não é? Sibilei. Um sorriso fraco despontou em seus lábios. Meu peito se apertou e me esforcei para não ceder ao desespero. Moisés tinha aceitado seu destino. Seja lá o que fosse, a morte ou o triunfo, ele seguiria o caminho que Deus lhe ordenara. Guiaremos a nação para a terra prometida, para Canaã. Se sobreviver, eu queria dizer. Se por algum motivo o faraó não o executasse antes mesmo de entrarmos no Egito. Tenha fé, Zípora. Fé. Meu hebreu era conduzido por uma força extraordinária. Um tipo de amor e devoção ao Senhor que constrangia os próprios sacerdotes e pastores e me constrangia a buscar mais e mais, a deleitar-me na presença do Criador. Sua devoção fazia dele um bom homem, um bom pai, um bom marido. O que fará quando chegar ao grande palácio? Perguntei. Ramsés permitirá minha passagem. Tinham sido irmãos. Moisés era filho adotivo de uma princesa, um príncipe exilado retornando ao berço em que cresceu, caminhando para uma sentença já decretada. Deus dará sinais de seu poder a todo o Egito. Não haverá homem, mulher ou criança que não verá a glória de Deus. Como consegue? Perguntei, não mais alto que um sussurro. Como consegue confiar dessa forma? Os planos haviam mudado. Envelhecer juntos ao lado do Monte Horebe não era mais uma opção. Lutei contra a amargura que crescia em mim. Lutei contra a dor de abandonar a terra em que cresci, meus sonhos e desejos.
nossa segurança, porque onde Moisés fosse, eu seguiria seus passos. Provavelmente morreríamos nas mãos dos inimigos. Você confia em mim, esposa? Ele já sabia a resposta. Sim. Então por que não confiaria nele? Surpresa pintou meu rosto. Moisés continuou. Estamos vivos porque ele permitiu. Cada dia e noite, cada tempo e as alegrias que tivemos foram presentes. Se confias em mim, que te dei muito menos, por que não confiaria em Deus que lhe deu tudo? Porque sou fraca. Porque estou prestes a perder tudo que tenho. Porque sou egoísta e quero mantê-lo em segurança, manter nossa família e tudo o que conquistamos. Mas somos todos fracos. E por isso ele nos sustenta. E permaneceria assim até que seus planos se concretizassem. Eu não retornaria a Midian. Vou com você. Seus olhos escureceram. Zípora, por favor. Sou sua mulher. Diante de Deus, somos um, e eu o seguiria até o campo de batalha, se necessário. E era verdade. Eu o amava com toda a minha alma. Não tente me impedir. Imploro que não o faça. Moisés suspirou, mas pude sentir seu alívio. Ele se inclinou, beijando meus cabelos. Partiremos ao amanhecer. Zípora era filha de Jetro e foi dada por mulher a Moisés. Com ele teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Sua história e a de sua família estão no livro de Êxodo. Seu nome quer dizer aquela que é livre.